últimos dias, com tudo aquilo que tem acontecido. Porque além do vírus, além de tudo aquilo que nós já estamos há quase 3 meses vivendo, nós temos também toda essa coisa e situação no nosso país, né, e tudo mais, toda essa tensão, né, que a gente vive a partir, né, do governo. E agora, infelizmente, nós vimos a morte de um homem lá na América de uma forma brutal, de uma forma indescritível. Eu confesso que eu vi as cenas umas 2 vezes, mas eu não consigo ver aquilo. E uma das coisas que hoje, para mim, eu quero interligar e falar muito sobre o derramamento e a vida do Espírito Santo dentro desse caos que nós vivemos. Vivemos em dias de crise, de pandemia e de revolta. Vivemos em dias de incerteza. Vivemos em dias de muitos conflitos internos. Vivemos dias onde as famílias estão de fato, se diluindo. Até mesmo os cristãos estão, né, vendo que a sua fé está sendo tão rasa, às vezes, que a sua vida em casa, com seus filhos, esposo, esposa, com pais e mães, a coisa está complicada. E uma das coisas que a gente vê no mundo de hoje é esse levante e essa voz, esse clamor por mais amor e tolerância. Mas uma das coisas que eu percebo hoje, ao ver os vídeos que eu vi hoje, das reações à morte desse homem, do Floyd, assim, me faz lembrar que sem Deus é impossível retribuir as pessoas com aquilo que a gente quer receber delas. Não faz sentido nenhum nós buscarmos amor, paz, se nós continuarmos a empregar nisso mais violência, sermos mais irados, tentando alcançar isso. Uma das coisas que nós precisamos entender é que é justamente por causa do derramamento do Espírito Santo que hoje nós estamos lembrando. É que é possível ao povo de Deus, à Igreja do Senhor Jesus, a demonstrar um amor, uma paz, um novo mundo, uma nova sociedade, porque em nós mesmos nós somos incapazes de gerar esse amor, se não for de uma forma até mesmo bélica. E por isso eu gostaria hoje de voltar um pouco no livro de Atos, porque nós vamos ver um pouco sobre esse derramamento do Espírito. Mas antes eu quero lembrar que Atos 1, no capítulo 1, no verso 1, Lucas está escrevendo ao seu irmão, amigo Teófilo, e ele fala assim que ele escreve a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi elevado aos céus. E ele então descreve e chega, né, aqui no verso 7, onde os discípulos perguntam a Jesus se é agora que ele vai, de fato, instaurar o reinado, né, e que o reino de Israel será estabelecido. Porque havia ali, naquele tempo, naquele povo, naquela sociedade, um clamor
que existe também em nossos corações, que é um clamor por vitória. Porque havia esse sentimento histórico e até então muito válido, porque era real, porque eles ainda eram escravos. Por mais que o povo, sabe, já havia saído da Babilônia, voltado para a sua terra, o templo estava ali diante deles, mas eles ainda eram escravos, escravos de Roma. Então, havia esse senso ali de que era necessário um Messias, um Salvador, para proclamar vitória sobre os impérios, ou nesse caso, o Império Romano. Havia também esse sentido, esse clamor do templo, porque Deus havia prometido habitar no meio do seu povo. E quando eles construíram o tabernáculo no deserto, a Shekinah apareceu. Quando eles construíram o templo de Salomão, Deus apareceu. Ou seja, já tinha o templo, já tinha tudo, mas a pergunta que eles faziam, onde está Deus no nosso meio? E havia também um clamor de paz e segurança e prosperidade. E é esse clamor que todos nós temos de uma forma comum e normal e legítima da nossa vida. E é dentro desse cenário que Jesus vem. É dentro desse cenário que nós que estamos lendo Mateus, vemos Jesus chegar e dizendo, é chegado o reino dos céus. É dentro desse cenário que Jesus opera os seus milagres. Por quê? Porque agora o reino é chegado e o rei está ali restaurando aqueles que ele criou com outro objetivo. E é por isso que João, preso, ele envia uma mensagem para Jesus em Mateus 11, fala assim, é o Senhor mesmo. E Jesus fala assim, olha, avisa para João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos estão sendo ressuscitados. Avise para João que o reino de Deus chegou. E Jesus, então, opera tantas coisas e esse rei é visto como um homem intruso dentro dos impérios. Mas já havia no coração do Pai a intenção de se entregar pelo pecado e pela morte. Mas Jesus ressuscita ao terceiro dia e ali o Cristo ressurreto é o primogênito da nova criação. E ele disse aos seus discípulos, esperem até que vocês recebam poder do alto. E esses 120 discípulos estavam reunidos. E Jesus, antes de ir aos céus, ele fez uma promessa que está no versículo 8 de Atos 1, que todos sabem muito bem. Ele falou assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí, então, nós vamos ver que no capítulo 2 de Atos, esse dia acontece, que é no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é onde o povo judeu celebrava também, além de tudo, os primeiros frutos, mas também a dádiva de terem recebido a lei no Sinai. E uma das coisas que eles lembravam nesses dias era como Deus fez aquilo. E a linguagem de Atos, da forma como que o Espírito Santo desce, relembra muito esse encontro que Deus teve com Moisés ali. E nós vamos ver que quando quando vem o próprio Deus e manda o seu Espírito Santo, acontece justamente o cumprimento da promessa.
o cumprimento daquilo que nós chamamos de sermos empoderados para testemunhar. E nós vemos a situação do mundo hoje, e talvez você olhe para a igreja de Jesus, você olhe para dentro e fala assim, cara, e agora? E uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre o que significa receber o poder do Espírito Santo para testemunhar. E é por isso, então, que nós vemos em Atos 2, a partir do verso 2, que de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Verso 5, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouviu falar em sua própria língua. E no verso 11, eles falam assim, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E eles perguntam, o que significa isso? A primeira coisa que eu quero dizer é que o Espírito Santo, ele pode ser mal compreendido nesse texto e na nossa vida, quando nós achamos que ele se torna apenas uma força, algo que está e foi enviado por Jesus para, de alguma maneira, nos acalentar. Muitas pessoas entendem essa palavra poder de uma maneira muito mística e muito extasiada. Eu fico tão preocupado porque nós transformamos o poder do Espírito Santo em uma mera maneira de nos entreter. É uma mera maneira, talvez, de tentar vencer os nossos medos interiores. E por mais legítimo que isso seja, aonde ele nos ajuda a vencermos, a sermos transformados, a minha maior preocupação é que, primeiramente, a gente entenda o que é o papel do Espírito Santo e qual é a sua função em nós. Quando Lucas diz e cita a promessa de Jesus que nós seremos testemunhas, a testemunha aqui não tem essa ideia de alguém que vai no fórum e diz, não, eu vi, eu estava lá, esse cara tem que ser preso. Não. Lucas está aqui falando de todo um contexto daquilo que Jesus está fazendo e agora que ele está ao lado do Pai, ele vai falar que a partir de agora são os discípulos, é a igreja que irá estabelecer por meio do seu poder, demonstrando o seu reino. Nesse sentido, então nós temos que recordar o que significa essa testemunha na perspectiva de uma palavra, que é a palavra imagem. Imagem hoje vale tanto para nós. Imagem hoje talvez seja tudo para nós. Porque nós estamos nos reunindo a partir dessas imagens. Nós estamos vendo tudo o que acontece no mundo a partir de imagens. Imagens nos tocam. Elas nos comovem. Mas Deus fez o homem à sua imagem. A imagem e semelhança Deus nos criou. E quando Lucas está escrevendo isso, quando Jesus promete, quando o Espírito Santo vem, é justamente uma obra de restauração e de ressignificação daquilo que o ser humano foi criado para fazer. Ou seja, na nova criação, o Espírito Santo vem nos capacitar a novamente sermos testemunhas, no sentido de sermos capazes de novamente exercer o nosso mandato, exercer a nossa missão que Deus nos criou para exercer,
de uma maneira eficaz e poderosa. Ou seja, a primeira coisa que Deus nos fez como a sua imagem e que nós temos que lembrar é que em Gênesis, naquela época onde Moisés escreve, haviam vários impérios e esses impérios usavam de imagens dos seus imperadores para mostrarem as terras que eles tinham, mas que eram longe, que eles não estavam presentes, quem era o Senhor daquela terra. Ou seja, quando o povo aprendeu quem fez o mundo e quem eles eram, um povo que havia saído de 400 anos de escravidão, eles aprendem que eles são a imagem de Deus e não escravos. Então, eles percebem que Deus tem um propósito para a vida deles, que Deus tem um plano para eles, mas nós sabemos que tudo isso foi deturpado quando o homem escolheu usar essa imagem, esses atributos recebidos de Deus, compartilhados por Deus conosco, para construir os seus próprios impérios. Mas agora, aquela autoridade que Deus havia dado aos homens para adorarem Ele, cultivando aquele jardim. Jesus, homem, vem e morre pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia e fala assim: agora é um novo tempo, é um novo mundo, é uma nova criação. E por isso, esperem para que vocês recebam o poder do alto, para que vocês possam viver como povo desse novo reinado. E nós vemos as crises que estamos vivendo, e eu fico assim tão triste de ver que nós estamos tentando resolver coisas pela força do nosso braço, defendendo polos políticos, fazendo tantas coisas, quando nós deveríamos nos voltar e entender o que é ser testemunha de um reino. E muitas pessoas acham que Jesus nos enviou o Espírito Santo para garantir a nossa ida até o céu. De fato, Efésios fala que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Jesus nos comprou, o Pai nos deu a Ele, e o seu Espírito é o selo de que nós somos dele, mas nós temos essa missão, esse mandato de testemunharmos. E toda missão de alguém que é a imagem começa pela reflexão da imagem. A pergunta que eu faço hoje é: será que nós temos refletido essa imagem? Será que nós temos parado para pensar que, primeiramente, o Espírito Santo ele é derramado sobre nós, sim, para nos moldar, nos transformar à imagem do Filho, para nos fazer capazes de olharmos e vermos aquilo que Paulo mesmo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós temos a condição de pensarmos que o Espírito Santo não é derramado sobre nós para que a gente possa receber os mesmos sonhos que muitas pessoas querem ter, que todas as pessoas têm? Irmãos, nós precisamos entender que o poder do Espírito Santo, ele vem também para tirar de nós os sonhos que podem ser impeditivos da nossa jornada de proclamação. E que sonhos são esses? Eu vejo que tem muita gente que continua vivendo para Jesus, mas querendo que Jesus continue abençoando o seu sonho da casa própria, do seu emprego, da sua esposa, do seu marido, da sua vida completamente normal, segundo os sonhos da sociedade. Ah, pastor, eu quero ganhar dinheiro. Beleza, mas para que você quer ganhar dinheiro? Ah, pastor, eu quero me casar. Sim, mas para que você quer se casar? Ah, pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. A pergunta é: como nova criação,
como uma nova sociedade de Deus, que foi, por meio de Cristo, eleita para continuar a sua obra, o seu reinado, que um dia ele voltará para concluir todas as coisas, consumar todas as coisas. Qual tem sido a nossa aproximação da fé ou na fé para entendermos essa questão de testemunho e imagem? Porque quando você vê uma questão igual essa do Floyd, desse homem sendo torturado por 8 minutos, quando você vê questões sociais aqui do nosso lado, quando nós vemos tudo aquilo que nós mesmos vivemos, a pergunta é: onde está Deus? Onde está Deus? Mas existe uma resposta. Deus está com aqueles que ele chamou para serem testemunhas dele, operando segundo a sua vontade, mostrando que existe um novo rei. E que esse rei está restaurando todas as coisas, e é por isso que os apóstolos operavam sinais e eles curavam os enfermos. É por isso que os sinais e maravilhas eram esse sinal de que o rei chegou. E por isso é muito interessante que a gente volte, então, e passe a ver que todo o discurso que Pedro, então, começa a fazer em Atos 2:14, quando Pedro se levanta com os 11 em alta voz e dirige-se à multidão. Pedro vai, então, dizer o quê? Primeiro, que Jesus é o Messias, o Senhor, o Salvador, e que ele reina. E segundo, ele vai dizer que o Espírito Santo derramado é a concretude de uma promessa feita a Deus pela boca de profetas como Jeremias, Ezequiel e Joel, de que um dia Deus habitaria no coração do homem e daria a ele um coração de carne. E essa promessa que nós vamos ver e vemos aqui em Atos 2:17-21, que é a mesma, que é a promessa dada lá ao profeta Joel em tempo de devassidão, aonde os gafanhotos tinham tragado. E Deus estava chamando aquele povo ao arrependimento, mas ele diz que ele teria misericórdia daquele povo. Então é assim que ele diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. E essa promessa, segundo Lucas, se concretiza aqui, segundo Pedro, se concretiza aqui quando agora, em Jesus, que agora ele é a conexão entre céu e terra, que nós estamos nele, e que agora, por meio do Espírito Santo, como povo de Deus, é por isso que Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é nos céus. Jesus, assento aos céus, assentado à direita do Pai, continua reinando por meio do seu Espírito no coração do seu povo, empoderando, trazendo vida, trazendo testemunho, restaurando a criação e fazendo com que esse povo seja sal e luz. E é por isso que ele disse que quando 2 ou 3 orarem e ligarem, assim, que será ligado na terra assim como nos céus. É por isso que nós
oramos, seja feita a sua vontade aqui na terra como é feito nos céus, porque, irmãos, nós não estamos vivendo um cristianismo escapista que vai um dia nos tirar, nos levar lá para um paraíso distante, lá nos céus, num lugar onde Deus está. Não. Jesus diz que ele voltará. Porque ele já veio, ele já reina e ele reina por meio do seu povo. E é por isso que é interessante nós pensarmos isso, porque quando nós olhamos, a pergunta é, pastor, mas eu tenho tanto problema em casa, eu tenho tanta coisa para resolver, como que eu vou parar para ser isso? E a gente lembra que Jesus ensinava no caminho, Jesus curava no caminho, Jesus discipulava no caminho. E essa pandemia tem nos ensinado a voltar a caminhar, ao invés de estar em um local. Porque todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. Aqui, a palavra profetizar tem o sentido de pregação, de proclamação. Porque quando o Espírito é derramado, eles são cheios do Espírito, eles começam a profetizar, a pregar no idioma das pessoas que tinham vindo para a festa de Pentecostes. E eles escutam as maravilhas de Deus na sua língua materna. Eles não estavam aqui falando a língua que eu creio ser a língua de Coríntio, que nós oramos em línguas e nós não sabemos o que é orecandalabaxê, teremene, querabá, essas coisas. Isso eu creio que está no dom de línguas onde Paulo escreve aos Coríntios. O que está acontecendo aqui são os dialetos que estão sendo proclamados, ou seja, é a função, a identidade do povo de Deus de proclamar os seus feitos, de ser a imagem, de novamente estar na sociedade de uma maneira aonde anuncia: nós temos um novo rei. E isso gera muita coisa, isso gera muito problema, porque assim como naquela época nós tínhamos Herodes, que era o rei dos judeus, nós tínhamos o César, que era o imperador de Roma, nós tínhamos os religiosos que dominavam a religião, hoje nós continuamos a ter. As pessoas querem que o nosso cristianismo continue sendo uma religião privada, íntima e que nos garante vida após a morte apenas. E o que Jesus está falando, o que Jesus promete e o que Jesus faz enviando o seu Espírito é nos trazendo a realidade de um novo povo com capacidade de viver de uma nova maneira. Mas o nosso problema é que nós continuamos no cristianismo voltados para os sonhos de qualquer pessoa. Aí você fala, Pipo, então quer dizer que eu não posso sonhar? Eu lembro das palavras de Deus ao profeta, se eu não me engano, profeta, eu não lembro o nome agora. Ele fala assim: eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Irmãos, se nós achamos que os nossos sonhos, que as nossas ideias são melhores do que a ideia daquele que nos criou com um propósito e uma identidade, nós estamos fadados ao fracasso. Se sonhar os seus sonhos sem ouvir e sem estar no propósito maior de Deus para a sua vida, e você achar que isso é o verdadeiro propósito da sua vida, eu tenho a tristeza e a infelicidade de te avisar que os seus sonhos estão fadados ao fracasso. Porque por mais que você os realize, eles não têm significado eterno nenhum se eles não forem feitos em nome e para a glória de Deus. E é por isso que isso é importante para nós. É por isso que nós precisamos entender o que significa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ter a capacidade de rodar no manto.
Ser cheio do Espírito Santo é ter a capacidade de sermos imagem restaurada de Deus. Nós não deixamos de ser a imagem de Deus. Por isso que nós temos pessoas pagãs que continuam fazendo coisas que preservam, coisas que são boas. Por quê? Porque nós vemos a imagem de Deus de forma distorcida, mas nós vemos o homem produzindo, criando. Isso tudo é a beleza de um Criador. Mas a pergunta que muita gente tem feito hoje: Pipe, se Deus governa o mundo, se Deus é soberano, e se Jesus agora reina no céu e na terra, segundo ele mesmo diz em Mateus 28, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Por que isso tudo acontece? Onde está o rei na vida de um Floyd? Onde está o rei na vida de tanta gente que passa por percalços e está sendo oprimida? Onde está o rei na nossa nação? Irmãos, da mesma maneira que Deus criou o ser humano para governar a terra para a honra e glória do seu nome, Deus está restaurando o ser humano para governar a terra para a glória do seu nome. E é por isso que Deus não vem aqui, faz o pirilim-pim-pim e resolve tudo. Porque ele pode, mas ele não fez o ser humano para isso. Ele não nos fez de uma maneira tão desperdiçada, mas ele nos fez com um propósito para demonstrar o seu amor. E por isso, quando Jesus vem, vence a morte, ressuscita, nos enche do Espírito Santo e fala assim: indo, preguem o evangelho a toda criatura, ensinando eles a obedecerem tudo que eu lhes ensinei. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Deus planejou governar o mundo por meio do ser humano. E Jesus se apropria desse princípio, resgatando o mundo e transformando as pessoas. Ou seja, é essa testemunha, é essa maneira que nós devemos nos portar. Mas a pergunta que todo mundo faz: se é a igreja a representação do governo de Deus, da nova sociedade de Deus, aonde está essa igreja? A primeira coisa que eu tenho para te falar é que nós precisamos das brigas certas e nós precisamos das considerações corretas. A primeira delas é que nós temos que deixar a perspectiva do jornal. A perspectiva do jornal é porque no jornal só sai o que é fora do comum. No jornal só sai o que é notícia que está fora do normal. Ou seja, quando nós vemos os alardes, nós não podemos esquecer que existe um povo, existe a igreja do Senhor Jesus que está atuante. Se não fosse as ONGs, se não fosse as ONGs dos cristãos nas favelas do Brasil, nós provavelmente já teríamos uma guerra civil, algo totalmente indescritível, porque quem está segurando a onda desse povo, dando cesta básica, dando tudo aquilo que eles precisam do mínimo, são as organizações não governamentais. Por isso, não se esqueça de tantos missionários, de tantos pastores sérios, de tantas pessoas sérias, de tantos cristãos que estão buscando ser moldados pelo Espírito, fazendo e sendo essa imagem de Deus, mostrando que Jesus é quem ele diz que ele é.
Por isso, você tem que se livrar da perspectiva do jornal. Mas você também precisa se ligar na perspectiva da adoração. Se você faz o que você faz, você precisa entender que a missão do povo de Deus, o propósito da criação do ser humano é adorar a Deus. E por isso, o primeiro ajuste que a gente tem que fazer, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é se nós estamos adorando a Deus de verdade ou se nós estamos usando a Deus para adorar outras coisas. E aí nós entramos na questão das brigas certas. Nosso problema é que a gente briga com as pessoas erradas. Jesus tinha as suas brigas. Jesus combatia os religiosos pela verdade e pelo amor ao Pai. Uma coisa que nós temos que entender é que a questão da adoração não se resume ao que eu canto e ao que eu creio de forma intelectual e ao que eu faço na minha vida privada. A questão da adoração significa também um posicionamento que ele é completo. Ele é íntimo, ele é político, ele é social. No sentido de que eu vivo para a glória de Deus, eu enxergo tudo e eu vou fazer tudo segundo esse modelo da nova criação, o quais nós vimos nas bem-aventuranças. Ou seja, é nesse sentido que nós precisamos entender que quando Deus quer mudar o mundo, ele não envia tanques, ele não manda bala, mas ele envia os pobres de espírito, os mansos, os que choram e os que têm fome e sede de justiça. É por isso que as bem-aventuranças não são um código de ética. Elas são muito mais do que isso. É sim uma maneira como o povo de Deus é testemunha, é vivo, é eficaz. E por isso eu quero passar a pensar sobre essas coisas como igreja. Eu tenho ainda 36 segundos, mas eu vou voltar. Então vai cair e a gente volta, eu encerro e a gente faz alguns avisos aqui rapidamente, ok? Vamos voltar agora. Espero você. A gente estava vendo aqui essa questão que é sobre a frase que eu disse, que é uma frase do N.T. Wright, que eu li, que fala muito comigo, que é essa questão. Que quando Deus quer mudar o mundo, ele não envia tanques, ele não envia exército, ele envia os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça e os pacificadores. E a pergunta é por quê? Porque a ótica do reino de Deus não é a ótica dos reinos desse mundo. A maneira que Deus governa e reina não é a maneira que aqueles que governam esse mundo governam. Lembremos de Mateus 20, onde Jesus vem e fala, olha, a coisa não é como os governadores e poderosos deste mundo. Aquele que quiser ser o maior no reino, seja aquele que sirva. Aquele que quiser ser maior, seja aquele que sirva. Por isso, nós precisamos entender que a ótica do posicionamento cristão, da testemunha cristã, é a ótica, sim, muitas vezes
do sofrimento, de entendermos que se nós cremos que Deus nos amou e somos um povo que quer transbordar esse amor, que somos um povo que quer proclamar esse amor, nós temos que entender que as nossas lutas são diferentes. É como Paulo fala também na carta aos Efésios. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que por mais que, sim, a nossa luta não seja contra a carne e sangue, se existe uma briga que nós temos que entrar, é sim naquilo que desvirtua o que é ser igreja, naquilo que desvirtua o que é igreja. E por isso é importante nós nos lembrarmos de Jesus o tempo todo, nos lembrarmos de Paulo, dele confrontando Pedro cara a cara, nos lembrarmos sim de todos os momentos que nós vemos nas Escrituras, esses confrontos, para que a igreja continue sendo aquilo que ela é, a noiva de Cristo, o povo de Deus, o povo, a nova sociedade que está carregando essa mensagem até os confins da terra, dizendo que o Rei chegou, e que Jesus é Senhor, que Ele governa. Por isso é importante, a primeira coisa que a gente faça é que, como testemunha, a gente ouça a mensagem de Pedro, que a primeira coisa que a testemunha carrega é o arrependimento, porque ela sabe que ela não testemunha de si mesma, e ela sabe que ela está dando testemunha de alguém, e por isso ela entendeu que ela precisa desse alguém. Então, até mesmo aqueles que estão sendo aqui vistos como essa igreja que avança proclamando, são aqueles que nós já vimos que são os pobres de espírito. E aqui em Atos 2, nós vemos aqui no verso 37, que diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, verso 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Ou seja, eu tenho visto que Deus tem nos dado um momento crucial como igreja. E eu já quero passar a trabalhar essas questões aqui dentro para que a gente possa plantar a igreja que Deus tem nos levado a plantar em Belo Horizonte com essas características. As características de um povo cheio do Espírito Santo. Aí você pergunta, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? A gente precisa lembrar de Paulo em Gálatas, quando nós vemos em Gálatas 5, que tem toda essa batalha entre andar no Espírito, entre o fruto do Espírito e as obras da carne. E nós vemos que a maior batalha que nós devemos travar na nossa vida está justamente nessa batalha. De que a batalha que eu luto com a minha própria força, ela só produz obras da carne. Mas quando eu me rendo e opero na ótica e na voz do Espírito Santo, no sentido de que
A primeira coisa que alguém que é cheio do Espírito Santo faz é ouvir a voz de Deus. Porque ele passa a viver a partir daquilo que Deus fala, daquilo que Deus é e daquilo que Deus diz que ele é. E é por isso, então, que é importantíssimo que a gente saiba que é impossível ser cheio do Espírito Santo sem ser cheio da palavra. Porque é impossível estar cheio do Espírito Santo, é impossível ter o fruto do Espírito Santo sem ter a escuta das Escrituras. É por isso que nós temos que quebrar essa dicotomia, esse achismo de que tem gente que é cheia do poder de Deus, mas não conhece a Bíblia. E que tem gente que é fria, que não tem o Espírito Santo, mas é fera de Bíblia. Isso é um problema que não existe. Porque qualquer pessoa que tenha uma vida sensível à voz de Deus, por mais simples que ela seja, o que interessa é que ela está disposta e o Espírito de Deus está falando com ela. Mas não é o tanto que ela sabe de Bíblia, mas é tanto que o conhecimento bíblico dela, ele é transformado em operação do coração. Por isso, não existe poder do Espírito Santo que nos tire ou que não ilumine ou que não nos traga de volta às Escrituras. E a gente precisa entender isso. Porque nós precisamos chamar as pessoas de volta a Deus. E esse jeito é pelo arrependimento. Porque eles precisam reconhecer que eles são insuficientes, pecadores, egoístas, mas que Deus veio ao mundo, pagou o preço pelo pecado e agora concedeu dons à sua igreja, por meio do Espírito Santo estar levando um povo a proclamar até os confins da terra que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. E o nosso desafio, então, é voltarmos a escutar a voz de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Andando no Espírito também significa, se eu escuto a voz de Deus, eu começo a ditar a minha vida a partir de outros parâmetros, a partir de outras propostas, a partir de outros sonhos. Eu começo a ver a minha esposa de uma forma totalmente diferente. Eu começo a ver os meus filhos de uma forma totalmente diferente. Eu começo a ver o meu trabalho de uma forma totalmente diferente. Eu começo a ver a minha vida de uma forma totalmente diferente. Porque o grande problema não é aquilo que você faz nesse sentido, mas é como você compreende o que você faz. O grande problema não é você querer se casar, mas é o porquê você quer se casar. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos ouvindo e nós estamos prosseguindo a missão de Jesus. E eu oro a Deus que a gente possa, sabe, de fato voltar a essa missão a tal ponto que hoje a pergunta que mais ecoa dentro de mim é a pergunta: Deus, opera os teus sinais, opera os teus milagres, confirma a pregação dos teus servos, confirma a pregação da tua mensagem. Senhor, faz de nós um povo que é contraste, é relevante, é amoroso. Faz de nós um povo que é diferente de Pedro, que pega a espada e corta a orelha de Malco, mas faz sim de nós um povo que é capaz de orar a oração do Senhor. Senhor, que seja feita a sua vontade.
e não a minha. Porque quando a gente ora aquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos entender o que é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é sim conseguir dizer não às obras e às compulsões da carne. Ser cheio do Espírito é sim conseguir ser livre para tudo, sendo totalmente controlado pela voz de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é sim entender que nós temos um rei, participamos de um reino e vivemos para a sua glória e para os seus propósitos. Se você acha que isso é ser escravo, você pode, vir até nós, porque provavelmente você pode não ter entendido a fé cristã. Se você acha que ser controlado por Deus é ser escravo, você não entendeu a liberdade que Cristo nos deu quando nós éramos escravos do pecado e ele se tornou maldição por nós, nos deu a sua vida e agora voluntariamente nós somos escravos de Cristo. Eu gostaria de orar nessa noite, que essa palavra encontre abrigo na sua vida, que seja a semente que possa encontrar terra boa e que você possa refletir sobre tudo isso e que a gente possa avançar como povo de Deus, sendo testemunha, sendo um povo vivo, um povo que termina o que Atos 2 fala. E olha só, como que Atos 2 termina? Termina falando aquele texto que muita gente prega, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, louvando a Deus e tendo empatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você quer saber a característica de um povo cheio do Espírito Santo? É como termina. 3.000 foram acrescentados. E Lucas fala assim, e eles tinham tudo em comum. Eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão. É um valor subvertido. Pessoas querem ser cheias do Espírito Santo para conquistar. Mas ser cheio do Espírito Santo é só para quem já foi conquistado. Você já foi conquistado? Eu já fui. Mas eu continuo sendo. Eu já fui, mas eu quero ser mais. Por isso eu quero desafiar você nessa semana a continuar, a levantar a bandeira branca, a deixar com que o Espírito Santo domine a sua vida, a você buscar a Deus, ler a Bíblia, buscar os irmãos, estar unânime, orando que nós possamos transpor as barreiras físicas e mesmo pelo mundo virtual, que a gente possa abraçar uns aos outros, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, ofertar uns aos outros, e que como igreja em Belo Horizonte nós possamos alcançar a maturidade e a relevância de Jesus, para que todos vejam que existe um Rei, que existe um Senhor, e que Ele nos enviou com essa mensagem, com a boa notícia, que a morte morreu na morte de Cristo, que o pecado foi perdoado, e que agora Jesus voltará, consumará todas as coisas, não haverá mais choro nem dor,
Mas enquanto ele não vem, a sua voz, a sua mão, somos eu e você. Você está disposto? Que você possa se engajar na obra de Deus, no reino de Deus, pelos valores de Deus. Que você possa lutar as lutas do Evangelho e deixar com que as lutas circunstanciais, inúteis, fiquem de lado. Chore e se lembre dessa frase que eu li hoje, do Tom Wright. Deus quer mudar o mundo, mas ele não manda artilharia pesada, tanques, mas ele enviou os pobres de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores. E queira Deus que essas pessoas sejam eu e seja você. Vamos junto. Essa semana nós temos a nossa aula, terça-feira, da classe Fundamentos. Se você ainda não faz parte, ainda dá tempo, você tem que assistir a primeira aula gravada até terça-feira, senão não dá mais tempo de entrar, né? É só você ir até o Bruno Arruda ou mande mensagem aqui para mim. Terça-feira nós vamos ter a terceira aula, tá uma bênção. E se você não pode fazer na terça-feira, você pode assistir no decorrer da semana. Também na terça-feira nós vamos dar início à tutoria, né? Nós já temos a lista e tudo mais, é bem importante. Lembrando também que todo sábado nós estamos indo em uma zona, uma área mais pobre da nossa cidade para abençoar as pessoas, as casas com cesta básica. Você pode e deve continuar a doar cesta básica. Você pode sempre e nunca será demais, mas sábado também, se você quiser ir com a gente, você pode me procurar ou ao pastor Tiago Guedes, que todo sábado nós estamos com um grupo e a gente quer aumentar esse grupo para alcançarmos essas pessoas. Nós hoje já temos mais ou menos 450 cestas básicas, já que a gente comprou e doou e ainda tem aqui, mas a gente não pode parar. Nós temos a demanda de umas 50 cestas básicas, no mínimo, por sábado. E eu não quero ter que chamar lá no grupo, falar, gente, precisa de cesta básica. E lembrando que nós estamos juntos. Se você precisa, se você quer, você pode mandar uma mensagem para nós. Nós estamos aconselhando de forma virtual, por vídeo, e será para nós um prazer estar com você sempre, sempre. E também, sem ser nessa quinta, na outra quinta, eu vou iniciar um grupo de relacionamento virtual também às quintas-feiras. Se você quer participar de ele será virtual mesmo depois que a gente voltar. Então, toda quinta tem a célula virtual e uma vez por mês ou 2 vezes por mês nós vamos marcar um encontro presencial e tudo mais, tá? Nós vamos ter assim, toda quinta-feira eu e Débora vamos enviar aos pais uma lição, né, de célula para que eles façam com os seus filhos e mais tarde nós vamos encontrar na nossa sala, no nosso GR, na nossa célula, aonde vocês, pais, já fizeram a célula com os seus filhos. Eles dormem e a gente fica aqui batendo papo, a gente fica aqui ensinando e a gente fica aqui se relacionando. E todo mês nós vamos ter aí algum encontro num sábado, em alguma coisa. Então, se você está sem um GR, né, um grupo de relacionamento, hoje nós já temos alguns, é só você vir até nós, todos eles estão virtuais, né? Alguns voltam a ser de fato nas casas. Esse meu vai ser sempre
virtual, e eu dou dica também para que, se você quer participar e gosta de ler, vai ser bem legal, tá bom? Estou muito feliz de ver aí muita gente linda que eu não via há um tempo e sempre os que estão junto com a gente. Deus abençoe você, vamos na paz e que Deus abençoe a nossa semana. Seja testemunha, seja cheio do Espírito Santo. Um beijo a todos.